Senhor ordenou. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A única coisa que quebra a maldição nas nossas vidas é a nossa obediência. Vocês estão lembrados? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário quebrou a maldição da morte. Morte eterna. A gente estava condenado ao inferno. O sangue de Jesus foi vertido, quebrou essa maldição. A maldição do pecado. A maldição do inferno. Nós não temos mais essa maldição. Só que quando nós erramos o alvo aqui na terra, o marido com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos, eles atraem maldição para si. O que é maldição? A falta da bênção. Por exemplo, existe escuridão, existe treva? Não. Existe ausência de luz. Então, o que é a maldição? A ausência da bênção. Se você errar, se você ferir alguém, automaticamente você já se encontra debaixo de uma maldição. Você perdeu o efeito da bênção na sua vida. A não ser que você volte atrás, se arrependa e conserte aquilo ali, para você anular a maldição e tornar a trazer a bênção. O que quebra a maldição? A nossa obediência. Então, se o Senhor falar para você assim, Alma, você está orando pela sua casa. Porque, olha, se tem coisa que tira a oração da gente é família. E sempre. A gente nunca tem descanso. Sempre. Então, Alma, você está orando pela sua família. O Senhor fala assim, então, minha filha, você quer a bênção nessa determinada área. Então, você vai fazer isso aqui. E o Senhor fala um particular contigo. Que muitas vezes, se você contar para mim, eu vou dizer assim, Albinha, mas isso é loucura, Deus não pede isso para ninguém. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia. E você fala assim, mas Lindsay, Deus falou comigo. Eu tenho que fazer isso, né? É amor de sabedoria de Deus. Ele sabe como tratar minha família. Se Deus me pediu isso, eu vou fazer isso. Aí você vai e faz. A sua obediência vai quebrar a maldição dentro da sua casa. E, consequentemente, os nossos filhos. A obediência quebra a maldição. A obediência de Noé quebrou a maldição daquelas pessoas ou daquela geração corrupta. Então a Bíblia diz que eles entraram dentro da arca e o anjo fechou a porta. Agora presta atenção, você está orando pela sua família. Aí ela fica pior, certo? Tá tudo ok. Viu? Tá tudo certo. É assim mesmo. Aquele que quer ganhar a vida, ele tem que perder. Aquele que perde, ganha. Né? Aquele que quer subir tem que descer. Quem quer viver tem que morrer. Então as lógicas de Deus, elas são tão estranhas aos nossos olhos, mas é uma sabedoria que a gente não alcança. A gente não alcança. Então o Senhor, quando Ele nos leva a orar e a gente fala assim, Deus, mas eu estou orando, jejuando, consagrando, está pior, cada dia mais a pessoa está na lama, cada dia mais ela me provoca, cada dia mais. Olha, eu não sei. Só que quando eu olho para cá, que a Bíblia diz que o anjo fechou a porta, ficou todo mundo dentro da arca, naquele aperto, aquele tanto de animal. Gente, eu imagino que ficou fedido. Ficou fedido. Animal, com gente, né? Assim, tanta coisa, tantos meses. Aí, você imagina. Parece que a pior coisa do mundo é quando uma família mora um perto do outro. Casa de fundos, ou na mesma rua, ou no mesmo prédio. Tudo que era amores, vira terrores, da noite pro dia. Aí você vai fazer alguma coisa, né? Dá aquele choque, aquele conflito. Imagina que Deus colocou todo mundo junto, família, junto, apertado. Todo mundo ali. Gente, ficou insuportável. Ficou Jesus. Ficou explosivo. Agora pensa. A situação que você está vivendo. Pense como se você estivesse dentro dessa arca. Que você está passando exatamente o que essa família passou. Num aperto, no sufoco. Você olhava para um lado e para o outro. Não tinha nenhuma opção a não ser esperar. Porque a chuva estava caindo.
Se tinha alguma janelinha, não podia abrir porque ia cair água na sua cabeça. Você não podia sair, senão você ia morrer afogado. E outra, que a porta nem abria. A sua única opção era ficar ali cheirando cocô de animal e olhando cada um sem televisão, sem nada, gente. Sem internet, sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada. Não tinha nada, estava todo mundo ali entediado. Só que o que eles não sabiam é que do lado de fora Deus estava mudando toda uma realidade. Glória a Deus. Do lado de fora o Senhor estava arrancando da raiz a maldade, a corrupção. Olha, tudo que tinha sujado, tudo que tinha colocado a perder aquela geração. Enquanto a família estava ali no aperto, com portas fechadas, com tudo escuro, com tudo fedido, com tudo desagradável, com tudo ruim, do lado de fora o Senhor estava trabalhando para levá-los no futuro a experimentar uma realidade diferente. Aleluia. Então olha para a situação que você está vivendo. Oh, glória. É ruim, é desconfortável, mas tudo que o Senhor está fazendo é criando um ambiente novo para vocês. Amém. O Senhor está trabalhando, está preparando algo novo para a sua família. Vocês não vão ficar para sempre dentro da arca. A arca tem sim esse sinônimo de proteção, de aliança, de preservação, mas não dá para ficar dentro da arca apertado ali, relando família com família o tempo todo. Muita gente quer o quê? Independência. Muita gente quer o quê? Quer um caminhar diferente. Ama o pai, ama a mãe, os pais amam os filhos, mas os pais estão dizendo: Deus, eu quero que o meu filho caminhe, prospere, eu quero ver o meu filho projetado, eu não quero ver o meu filho sempre aqui na minha barra. Tudo que acontece com o meu filho é mãe, é pai, ele não se vira sozinho, ele não busca sozinho, ele não ora sozinho, esse menino já está grande, tudo que tem que acontecer na vida dele tem que ser eu. Deus, eu não aguento mais. Então o pai pede para Deus o quê? Emancipar aquele filho. Às vezes o filho fala assim: eu também quero caminhar fora dos meus pais, eu tenho que caminhar sozinho, me sustentar sozinho. Tem filho problemático, que o pai está dizendo: meu Deus, coloca o meu filho num caminho de juízo. Então você quer o quê? Quer mudança, mas enquanto isso está todo mundo junto, sofrendo junto. Mas o Senhor está dizendo: tem um tempo. Aí chega esse tempo, Noé solta um corvo, depois ele solta um pombo. O que ele queria saber? Se o tempo de Deus estava chegando. É o que acontece com a gente. A gente fica perguntando: Deus, o teu tempo chegou para mim, o teu tempo chegou para minha família. E a gente começa a fazer provas com Deus, né? Começa a fazer provas com Deus. Às vezes Deus nos dá um sonho, uma visão, revelação. Deus usa alguém. Aqui na igreja Deus usa o pastor. Desculpa. E a gente pergunta para Deus: o meu tempo chegou. Tudo que a gente quer é que o tempo de Deus para a nossa família chegue. Porque às vezes a gente acha assim: é agora. E não é. Tem hora que a gente fala assim: é agora. Não é de novo. Aí vem alguma coisa e fala: agora não é possível. E não é de novo. Mas olha só, Noé, ele fez várias tentativas para saber se o tempo de Deus tinha chegado para a família dele. Você pode fazer essas provas com Deus. Você tem esse direito, Deus te dá esse direito. Você precisa aguardar que esse tempo chegue. Deus, inclusive, quer que você faça isso. Que você esteja perguntando, que você esteja aguardando: Deus, o teu tempo chegou. Deus, o teu tempo chegou. Porque uma hora o mensageiro, que foi a pomba, chegou com a raminha da árvore. E quando ela chegar, você vai fazer festa. Porque o tempo de Deus chegou. Só que quando o tempo de Deus chega para Noé, que as águas baixam e ele finalmente sai da arca, o Senhor abre então aquela porta e ele sai. O que a Bíblia está dizendo que ele fez? Olha só, versículo 20 do capítulo 8. Quando a porta se abriu, aquele tempo acabou. Aquele tempo tão angustiante
angustiante, aquele tempo tão difícil dentro da arca, que ao mesmo tempo que foi a provisão de Deus para aquela família, ao mesmo tempo que foi a vontade de Deus para aquela família, colocar aquela família naquele aperto, aquele tempo passou e Deus então tira a família daquele aperto. É porque o aperto é o tratado de Deus. E aí chega o tempo, a porta se abre e Noé sai. O que Noé faz? Versículo 20 do capítulo 8. Levantou Noé um altar. Levantou Noé um altar. O Senhor, Ele é digno do nosso culto o tempo todo. Nós oramos enquanto estamos na prova, nós oramos enquanto estamos chorando, nós oramos enquanto estamos ali sendo pisados, tratados. Mas quando o Senhor traz o tempo dele nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é erguer um altar ao Senhor. A gente não pode esquecer disso, que quem nos tira da arca não é a gente, não é a gente que descobriu a chave certa, não é a gente que conseguiu pelo nosso braço abrir a porta da arca. Não existe essa possibilidade. Deus não entregou essa chave para ninguém. Deus simplesmente fechou e colocou um anjo lá. Ninguém tem esse poder de atropelar o anjo do Senhor e abrir uma porta sem ser tempo daquela porta ser aberta. O anjo vai ficar até que ninguém arranca o anjo do Senhor do lugar que o Senhor colocou. Mas quando chegar o tempo, a porta, aquele mesmo anjo, ele vai abrir a porta. E o Senhor espera que você erga um altar para ele. Amém. E a palavra diz no versículo 21 que o Senhor fez o quê? Sentiu o cheiro. Aspirou. Sabe o que é isso? É sinal de que tudo o que aconteceu dentro da arca foi conforme o Senhor havia desejado. Tudo o que aconteceu na arca foi conforme o Senhor havia pensado. Então o que você está passando está num propósito de Deus, ainda que não seja o primário, porque às vezes a gente erra, sai do foco mesmo. Mas se a gente estiver orando e buscando o Senhor, vai nos trazer de volta para o centro. E Ele vai nos fazer acertar. E o Senhor quer receber adoração, porque a nossa adoração vai corresponder ao propósito de Deus no mundo espiritual. Pronto, o Senhor fez a obra, está aqui. Deu certo. Acabou a luta. Está aqui minha família no altar do Senhor. A partir de agora, tudo novo. O ambiente novo, o ambiente geográfico novo. Então, se você está esperando um ambiente geográfico novo da parte do Senhor, você vai receber. Diga amém. Amém. Porque eu digo amém. Jesus, eu estou esperando um ambiente geográfico novo. Glória a Deus. Eu estou esperando um ambiente emocional novo para minha casa. Amém. Nós precisamos de emoções novas. Glória a Deus. Irmão, Deus é mesmo. Então, quando Deus trouxer o tempo novo, Ele vai trazer tudo diferente. Ambiente geográfico para você, ambiente emocional para você, ambiente novo. O que você está pedindo novo? Ambiente novo, perfume novo, é tudo novo. Mas passa pelo aperto que você está passando, com um coração diferente. Olha para essa situação com um olhar diferente. Para de dizer para Deus assim, que está perdido, que está doendo, que você não está aguentando mais. Começa a dizer para o Senhor assim, é só um tempo. Porque sabe o que o Senhor diz aqui? E eu já estou terminando. Quando Noé levanta o altar e o Senhor aspira, recebe aquela adoração, o Senhor está falando para Noé assim, olha. Vai lá comigo, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Muito bem, mas o que o Senhor diz? Lá no versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver. Então, é uma palavra certa que Deus está dando.
enquanto houver terra, enquanto houver vida, enquanto houver gente, não vai deixar de existir. Aí ele fala: sementeira e ceifa, a semente e a colheita. Não vai deixar de existir o quê? O frio e o calor. Não vai deixar de existir o verão e o inverno. Não vai deixar de existir dia e noite. Agora presta atenção. Se o próprio Deus, depois da obra linda e maravilhosa que ele fez na vida da família, na vida de Noé e na sua família, o próprio Deus recebeu aquela adoração, se agradou daquela adoração, mas Deus vira para Noé e fala: enquanto houver gente, vai ter fases. Enquanto houver gente, vai ter ciclo. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Você vai experimentar alegria, mas você vai experimentar também a tristeza. Vai ter dia que você vai estar com os braços cheios da tua colheita, mas vai ter dia que você só vai ter semente. Vai ter dia que você vai estar pulando e saltando no verão, mas vai ter dia que você vai estar com muito frio. Mas o que a Bíblia está dizendo? Não se preocupe, porque essas fases, quem determinou foi o próprio Deus. Eu não estou vendo aqui interferência maligna. Eu não estou vendo aqui o diabo entrar nessas fases aqui, nesses ciclos aqui. Então o Senhor está dizendo: olha, você teve uma vitória hoje, amanhã você vai estar diante da minha presença pedindo por outra coisa. Amanhã você vai estar enfrentando outra batalha. Amanhã a sua circunstância vai ser difícil de novo. Mas eu estabeleci isso sobre a sua vida. Não desanime. Não perca a esperança. Eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua família. Você precisa disso para crescer. Você precisa disso para desenvolver. Faz parte da sua vida. Mas você vai vencer. Então, olha só. Tem palavra profética na sua casa? Tem palavra profética primeiramente sobre você? Depois, tem palavra profética sobre a tua descendência? Deus já colocou você na arca? Qual é o momento que você está vivendo? Dentro da arca ou você já saiu? Quem está fora, aliás, quem está dentro, vai sair. E quem está fora, vai entrar de novo. Em alguma situação. Mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Então você vai sair daqui nessa noite com o seu coração diferente. Amém. Olha para essa situação e para essas pessoas de uma forma diferente. Essas pessoas, elas não, agora, nesse momento, se elas não estiverem enxergando Deus, não tem problema, você está. Então você vai ministrar Deus na vida deles. E no momento certo, o Senhor vai alcançar essas vidas. Amém. Vamos ficar de pé?